Olá magos e magas, eu sou o Dan e sejam bem-vindos a Nishounen. Hoje finalmente a gente vai seguir com os vídeos de Black Clover Quartet Night, o Gaiden de Black Clover aqui no canal e dessa vez no nosso 10º episódio da série. Vamos falar sobre o que vai acontecer agora que Asta e Yami estão trabalhando juntos para tentar trazer Karna de volta. Todos eles querem entender o que realmente aconteceu e a verdade começa a ser pouco a pouco revelada. Tudo isso graças ao Rei Mago Julius Novachronos, que convocou todos eles para uma reunião. E hoje eu conto muito com o seu apoio para deixar o likezão aí embaixo. Vamos tentar cumprir a meta de 5.000 likes nesse vídeo de hoje. E eu também conto muito com a sua inscrição aqui no canal. Não esquece de se inscrever. Agora sim, sem mais delongas, bora pro vídeo. O capítulo se inicia com todos eles se apresentando na cidade real. Eles estavam se aproximando daquele lugar até que finalmente entrando na capital ficam frente a frente com o Rei Mago Julius Novachronos e também o seu assistente Marx. Ali obviamente todos estavam completamente sérios, pois eles não só estavam com o mago mais poderoso de Clover, como também estavam encarando um grande problema que ninguém sabia exatamente como estava acontecendo. O Rei Mago então primeiro disse que estava muito ocupado e por isso não pôde atendê-los antes, fazendo com que todos esperassem um pouco. Mas depois disso, ele também dizia que lamentava ter convocado todos eles numa hora como essa, justo agora. O Rei Mago Julius Novachronos estava agora frente a frente com alguns representantes do Alvorecer e dos Touros. Asta então nesse momento fica completamente empolgado e começa a gritar ali, dizendo que eles sempre viriam, sempre que o Rei Mago precisasse chamar. Era só chamar que todo mundo iria correr pra ali, que não tinha problema nenhum. O garoto estava muito feliz de estar perto do Rei Mago e enquanto isso o Klaus que estava lá atrás falava pra ele se acalmar um pouquinho, senão todas as suas feridas iriam se abrir novamente. Neste momento a gente viu o Rei Mago Julius Novachronos completamente chocado e impressionado ao mesmo tempo. Ele estava vendo pela primeira vez Yami Sukehiro agora na sua nova forma, como o garoto havia mudado completamente. Ele já sabia o que tinha acontecido e no capítulo anterior disse que estava completamente surpreso por conhecer uma magia nova como essa, mas agora ele estava ali, frente a frente, vendo como o Capitão Yami havia conseguido voltar no tempo, sem saber exatamente como aconteceu. O Rei Mago Julius Novachronos, que sempre esteve ao lado do Yami, desde que ele realmente era bem jovem, fica completamente impressionado ao ver o garoto assim. Ele simplesmente levanta o Capitão Yami nos braços e depois disso começa a dizer que já fazia um certo tempo que ele não via ele assim, sem ter nenhuma barba. Ele estava muito feliz com aquela magia e também de poder ver aquele garoto que se tornou um incrível mago novamente. E enquanto isso, o Capitão Yami fala pra ele soltá-lo imediatamente, senão ele tiraria a vida daquele mago agora mesmo. É óbvio que o Klaus não gostou nada do que ouviu e já começava a gritar com o Yami, dizendo que não era possível que ele realmente falava assim com o Rei Mago, o mago mais poderoso de todos os cavaleiros mágicos. Ele dizia que aquele garoto deveria ter muito mais respeito enquanto falava com Julius. E neste ponto, observando aquele reencontro, o Asta dizia que o Rei Mago realmente parecia que estava bem empolgado, ele estava bem animado ali. Klaus então arruma seus óculos e começa a dizer que parece que entre todos os cavaleiros mágicos, o Yami seria um dos que o Julius mais admirava. E por isso, neste ponto, ele também estava se sentindo nostálgico. E provavelmente seria realmente algo assim. Afinal, tanto Yami quanto William Vengeance foram descobertos por Julius Novachronos ainda quando eram muito jovens. Ele viu muito talento naqueles dois e logo queria convidá-los para se tornar cavaleiros mágicos, não só isso, também como para liderar esquadrões. Ele realmente gostava muito daqueles dois e rever o Yami como ele conheceu e como ele guiou a se tornar um grande mago realmente deixava muito feliz. Enquanto isso, Finhal estava observando, bem assustado, como sempre, e ele estava dizendo que sentia que tinha embarcado novamente em algo bem ruim. Ele tinha se metido em problema. E ao mesmo tempo ele dizia que queria ter ficado aproveitando mais a capital, já que ele estava por ali. Ele queria tentar aproveitar a viagem para tentar arrumar uma namorada, mas foi arrastado para lá como um táxi mágico. A Bel também estava voando por ali e ela diz: vamos Yuno, termina logo essa reunião e vamos caminhar só nós dois por aqui. E enquanto isso, Yuno simplesmente ignora enquanto diz: impossível. Marx, o assistente do Rei Mago, então neste ponto fica muito sério. Ele diz que o tempo que tinham já estava acabando, então eles deveriam ir logo ao ponto, e o Julius então concorda. Eles então começam a revelar que apenas tinham encontrado pequenos rastros sobre Karna no registro de Clover. As buscas não foram nem um pouco simples, eles se dedicaram bastante para isso e mesmo assim não encontraram quase nenhuma informação. Marx então revela que o seu nome real na verdade era Karna Freeze, a filha de um homem chamado Senhor Freeze, que perdeu sua vida cerca de 30 anos atrás. Neste momento, Asta logo reconhece aquele nome, ele fica bem assustado e se pergunta se esse não era o mesmo nome do lugar que ele já tinha ido agora há pouco. E o Finhal então concorda com ele, dizendo que sim, eles estavam no antigo domínio dos Freeze e eles haviam acabado de passar por ali. Neste momento, Marx diz que os registros diziam que Karna possivelmente havia perdido a sua vida há 14 anos atrás, porém também não conseguiram encontrar nenhum vestígio disso. Nesse momento, Klaus fica bem assustado, ele começa a pensar um pouco e diz: então você tá tentando dizer que provavelmente a pessoa que nos atacou há pouco tempo atrás seja a Karna Freeze. E o Yami então entra na conversa dizendo que sim, ele havia visto sua amiga com seus próprios olhos e não tinha dúvida nenhuma. Aquela realmente era a Karna, de carne e osso. O Rei Mago Julius Novachronos então volta a se sentar, se concentra um pouco e começa a dizer: vocês todos, vocês já conheciam a história da família Freeze? Sabiam o que aconteceu com eles? E o Finhal então
então dizia que sim, aparentemente toda a família havia perdido a sua vida. Mas então Julius Nova Cronos fica ainda mais sério e diz que provavelmente tudo isso, na verdade, seriam informações falsas. Tudo não passaria de uma grande mentira. E obviamente todos os magos ali ficam completamente chocados. Eles queriam entender qual a verdade, o que realmente havia acontecido naquele dia e o que havia acontecido também com Kern e seu pai. Nesse momento, Finral é o primeiro a ficar bem chocado ali e questionar o que o Rei Mago estava querendo dizer. Ele perguntava se Julius estava falando que o Sr. Freeze não foi realmente atacado. Ele queria saber o que realmente significava tudo aquilo. E então Julius começa a explicar toda a situação, contar toda a verdade. Ele diz que no passado, na verdade até os dias atuais, era dito que ele foi o último homem que possuía o poder de prever o futuro. Ele então ficou muito conhecido entre todos os nobres como Freeze, o Vidente. Julius Nova Cronos então diz que aquele homem, usando esse seu poder, a sua magia, ele havia impulsionado a sua família da nobreza para o topo em pouco tempo. Mas esse poder, talvez esse poder realmente nunca tivesse sido seu. Julius então levanta uma questão. E se a fortuna da família Freeze não fosse construída em sua casa com seus próprios poderes, mas sim através de um artefato mágico que o Sr. Freeze tinha em posse? Obviamente todos ficam bem chocados naquele momento e eles se perguntam sobre o artefato mágico, a ferramenta mágica, o que o Julius queria dizer com isso. Neste momento o Rei Mago começa a dizer que sim, algumas ferramentas e artefatos mágicos permitiam aumentar a força mágica dos seus detentores, ou em outros casos mais específicos, conferir a eles um grande poder especial. Freeze então poderia ter obtido o dom da clarividência assim. Ele possuiu uma ferramenta e usou isso para conseguir ver o futuro. Neste momento Marx continua a explicação. Ele questiona e se o Freeze estivesse usando esse serviço injusto para obter vantagem sobre todos os outros. É bem provável que ele tenha feito isso com vários e vários nobres, e assim todos estavam vendo ele como inimigo a partir daí. Neste momento Klaus fica muito assustado com o que estava ouvindo, ele se perguntava o que eles estavam falando. Então realmente foram nobres que planejaram tirar a vida de Freeze de todo o clã. E então Julius Nova Cronos diz que aparentemente sim, e que tudo havia sido encoberto por um ataque de bandidos. Neste momento, Julius diz que pôde observar todos os tipos de magia em sua vida, porém nunca, ele jamais tinha visto um poder que permitia ver o futuro. Neste momento ainda muito sério, o Rei Mago diz que dado o desaparecimento tão suspeito da família Freeze, essa possibilidade realmente parecia ser muito plausível. Neste momento Mark segue dizendo que eles não sabem como a sua filha ainda está viva até hoje, mas realmente pode haver um artefato por trás de tudo isso, era este o palpite que eles tinham. Então neste momento o jovem Capitão Yami começa a se lembrar sobre Kurna, sobre o momento em que ela encontrou aquele colar e também que ainda estava usando até agora. Ele então diz que depois que Kurna começou a usar um certo pingente, ela começou a se comportar estranho. Ele então achava que sim, poderia ser um artefato e que esta poderia ser a ferramenta mágica em questão. O Finral então questiona se ela realmente poderia estar sob o controle do pingente, aquele colar estaria controlando. E o Asta ali começa a dizer que agora ele já não estava entendendo mais nada, que estava completamente perdido ali. Julius então, ainda muito sério sobre a situação, começa a dizer que muitos dos atos agora estão envoltos em mistério, tanto de Kurna como os outros acontecimentos. Mas ele sentia que ela estava forçadamente tendo um motivo de perturbar toda a mana daquele lugar, e também estava possuindo uma alta concentração de magia. Julius dizia que embora eles não tivessem sido capazes de identificar com toda certeza e exatidão o papel dos artefatos mágicos nessa história, eles realmente deveriam prestar muita atenção nisso e também interromper os planos de Kurna de todos os modos possíveis. O Asta então se ergue dizendo, ok, temos que deter a Kurna, vamos fazer isso. E o Klaus então questiona como eles iriam fazer algo assim, afinal já haviam sido derrotados uma vez. Neste momento ouvimos uma voz de longe dizendo, Majestade, pedimos desculpas pelo atraso. Neste ponto Julius Nova Cronos estava chocado e o Astinha também. E aí a gente percebe que os reforços foram chamados, outros 3 capitães se juntaram a este combate, Jack, Nozel e Charlotte Roselay. E o Asta fica completamente surpreso, mais surpreso dizendo, eles são capitães de esquadrão, não são? Víamos que os 3 estavam prontos para entrar naquela luta. Nozel começa a pensar que se o Rei Mago convocou eles neste momento deve ser algo muito sério. Jack começava a dar muita risada dizendo que esperava por um inimigo muito forte dessa vez. E enquanto isso Charlotte dizia para que eles se controlassem, afinal estavam na presença do grande Rei Mago. Obviamente Finral fica muito surpreso e ele começava a dizer, bem, se os capitães mais poderosos do reino estão aqui, eu sabia que tinha algo errado acontecendo. Julius Nova Cronos então começa a sorrir para eles dizendo, agora deixe-me explicar o que realmente aconteceu. Prestem atenção naquele garoto. Todo mundo então começa a olhar pro Yami sem entender nada, completamente surpresos, e eles estavam observando sem saber realmente quem ele era. Até que o Rei Mago começa a dizer, aquele garoto ali, ele é o Capitão Yami. Ele foi trazido de volta do tempo. E obviamente a partir daí uma nova missão vai se iniciar. Todos eles estarão juntos já sabendo o que realmente deve ser feito. Trazer o Capitão Yami de volta e entender tudo o que estava acontecendo com Kurna, a maga que também havia sido trazida no tempo, e também lidar com um grande mago que aparentemente controla o tempo. E a gente vai ver tudo isso no próximo episódio da nossa série. Eu espero muito que vocês tenham curtido o episódio de hoje. E
E por hoje é isso, muito obrigado por terem assistido até aqui, eu espero muito de coração que todo mundo tenha curtido. Eu vejo vocês no próximo vídeo, até lá, um grande abraço e tchau!